Olá, daremos continuidade ao nosso curso de capacitação em redes 5G, continuando o tema de novas tecnologias e inovação para redes de quinta geração. Especificamente, daremos continuidade ao tópico 3.1, Economia Digital e Modelos de Serviços em 5G. No vídeo anterior, fizemos uma breve introdução e apresentamos as etapas de lançamento comercial do 5G planeta até o momento, e agora abordaremos os impactos econômicos do 5G, bem como alguns benefícios econômicos do 5G para algumas áreas específicas da indústria. Bom, até o momento, como já destacado, temos abordado primordialmente a questão tecnológica, os impactos tecnológicos, potencialidades, as características técnicas da quinta geração, e o nosso olhar nessa aula vai ser destinado um pouco mais à questão dos impactos econômicos. O que é que o 5G vai proporcionar de ganhos econômicos, sociais, inovação, recursos, retornos financeiros, enfim. É sempre importante destacar que a base do 5G, em termos do desenvolvimento, do padrão, o projeto, a análise, a implementação, toda a etapa de teste, até que cheguemos à operação, ou seja, o desenvolvimento dos circuitos integrados, o desenvolvimento dos aplicativos, dos aparelhos, dos smartphones, dos equipamentos, dos aparelhos celulares, toda a expansão da rede, o desenvolvimento de infraestrutura necessária, novas estações radiobase, novos aparelhos, novos servidores, enfim, toda a tecnologia necessária para a infraestrutura, para que as operadoras coloquem em operação o serviço de quinta geração. Tudo isso vai levar benefícios diretos para os usuários e para as empresas. Esses benefícios vão ser em termos de novas aplicações, novas funcionalidades e, claro, todo o aspecto comercial, todo o aspecto econômico, que é o que vamos tentar destacar aqui. Sempre tendo em mente alguns pontos específicos associados a áreas-chave da economia, como a área de infraestrutura, a parte de manufatura das fábricas, toda a parte de cuidados médicos de saúde, as aplicações veiculares de transporte, toda a automação associada, a questão de varejo, que é fundamental na economia do Brasil e de diferentes países em todo o mundo, o aspecto da agricultura, que tem um componente muito importante, muito forte, especificamente no Brasil. Enfim, quais são os ganhos, quais são os benefícios que serão obtidos com essa expansão da quinta geração da telefonia celular. É sempre importante termos em mente como o 5G traz novas oportunidades, tanto de desenvolvimento quanto de negócios, né? Essa imagem ilustra bem a evolução que vem sendo observada desde a terceira geração até chegarmos na quinta geração, em termos de novas funcionalidades, novos serviços, né? Na terceira geração de telefonia celular, a voz deixou de ter um componente, de ser um fator preponderante, embora a telefonia fundamentalmente seja para a transmissão de voz. Com a expansão da troca de dados, das comunicações de dados, as comunicações por SMS já era uma tecnologia consolidada e os novos serviços estavam associados ao acesso a dados, à navegação na internet, né? Com a migração para a quarta geração da telefonia celular, voz e SMS já estavam se tornando, podemos dizer, obsoletos em termos de necessidade da oferta desse serviço, ou seja, o foco passou a ser a navegação da internet com altas taxas e o desenvolvimento de novas tecnologias, quando os primórdios da internet das coisas estavam sendo desenvolvidos. Agora que chegamos na quinta geração, já temos experiências distintas, né? Então, modos de aplicações diferenciados. Então, o foco na internet móvel nem é tão mais destaque por conta das grandes velocidades já obtidas. Então, o foco primordial está na tecnologia FWA, que vai expandir a capacidade de integração das redes, principalmente nos ambientes
residenciais e empresariais, novos serviços associados primordialmente ao URLLC, né, das comunicações confiáveis, ou seja, voltadas principalmente ao IoT com baixa latência, né, e todos esses serviços agregados, tudo associado à inovação, como, por exemplo, aplicações médicas e de cuidados médicos otimizados, inteligentes, manufatura atualizada, manufatura mais moderna, condução de veículos de maneira automática ou de veículos autônomos, redes elétricas interligadas, o conceito de Smart Grid, e o EMBB, né, de taxas elevadíssimas de transmissão de dados, levando ao contexto de internet para qualquer coisa, né? Então, esses serviços, esses modelos de negócios vêm sendo desenvolvidos diretamente com essa expansão proporcionada pela quinta geração. Essa imagem ilustra muito bem o cenário que as operadoras, que as empresas vêm encarando, e que isso é muito positivo para o crescimento da indústria, né? Essa imagem apresenta o custo gráfico, ou seja, que vem caindo, associado ao ganho por conta dos gigabytes, ou seja, qual o custo por gigabyte com a evolução da quarta geração para a quinta geração, ou seja, o custo relativo para cada gigabyte ofertado com o 5G, ele vem caindo enormemente, em contrapartida vem se crescendo enormemente o lucro associado ao gigabyte, a cada gigabyte que vem sendo ofertado na quinta geração, ou seja, a consolidação do 5G baseada na migração a partir das redes de 4G tem reduzido significativamente o custo e motivado enormemente as empresas de telefonia para passarem para a próxima etapa do 5G. Isso vem acontecendo em diversos países do mundo e isso vem acontecendo aos poucos aqui no Brasil. Então, o modelo de negócios tem se apresentado vantajoso nessa questão dessa migração e, consequentemente, os avanços econômicos, os novos serviços, as novas aplicações que vêm a reboque dessa evolução. Nessa aula especificamente a gente vai focar muito na questão do efeito econômico, do impacto econômico total proporcionado pelo 5G, né? Podemos reforçar, destacar o impacto direto, que seria o impacto inicial imediato, ou seja, tudo que é gerado diretamente pela utilização da tecnologia de quinta geração, como as receitas por conta da tecnologia, os novos empregos diretamente relacionados, o aumento do PIB, dentre outros fatores, ou seja, esse seria o impacto direto. O impacto indireto está relacionado ao impacto econômico gerado pela cadeia de fornecedores, pelo aumento da demanda da indústria pelo 5G. E o impacto induzido são os efeitos econômicos gerados pelo aumento dos gastos do consumidor e dos novos serviços que venham a surgir diante da quinta geração. Então, todos os próximos slides estão focados no impacto direto, indireto e induzido, ou seja, no efeito econômico total. E aí faremos uma breve avaliação desse contexto, desse cenário internacional, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. O impacto econômico do 5G no mundo, há alguns estudos que vêm abordando, fazendo estimativas de qual vai ser esse efeito no planeta nos próximos anos, né? Então, estima-se, um estudo fornecido pela Qualcomm, né, pela IHS Markit, estima que até 2035 haverá um aumento aí de receita bruta de quase 4 trilhões de dólares no planeta inteiro, gerando quase 23 milhões de novos empregos associados direto e indiretamente ao 5G no mundo inteiro. Quando olhamos em mais detalhes em alguns países-chave, também a abordagem, a análise é muito interessante. A China, que é um dos países que está na vanguarda, um dos que primeiro começou a fornecer o 5G, a operar o 5G, está investindo massivamente no 5G, tem uma expectativa de crescimento econômico, de impacto econômico de mais de
1,5 trilhão de dólares. Tá? Então, essas cifras estão em bilhões de dólares, então mais de 1,5 trilhão de dólares apenas na China até 2035, com uma expectativa de 12 milhões e 900 mil novos empregos diretamente relacionados à área do 5G. Os Estados Unidos é o país que vem na sequência com maior impacto financeiro, 758 bilhões de dólares esperados até 2035, com quase 3 milhões de novas oportunidades de emprego ou adaptações de empregos associados ao 5G. Em seguida, destacamos o Japão, com a expectativa de 436 bilhões de dólares de ganho nos próximos anos e uma geração de mais de 2 milhões e 400 mil empregos. A Coreia do Sul, um crescimento esperado de 132 bilhões de dólares nesse período, 741 mil novos empregos gerados. A Alemanha, com uma geração estimada de mais de 500 mil novos empregos e um ganho de cerca de 124 bilhões de dólares. A França, um ganho de 115 bilhões de dólares, com um pouco mais de 400 mil novos empregos. A Inglaterra, o Reino Unido, né, com uma expectativa de quase 411 mil novos empregos, com um retorno de 90 bilhões de dólares. E essa sigla Rest of the World, ou seja, o restante do planeta, com estimativa de 614 bilhões de dólares, com mais de 2 milhões e 600 mil novos empregos, retirando das estatísticas esses países que foram destacados aqui. Então, é uma perspectiva muito significativa, apenas da quinta geração, os ganhos diretos, em que são esperados por conta da consolidação da tecnologia. Quando avaliamos a questão da contribuição líquida anual do 5G no crescimento da economia global, é outra avaliação bem interessante disponível nesse estudo, que está referenciado ao final desses slides, quem tiver interesse de se aprofundar no tema. E essa tabela especificamente ela aborda dois estudos, um na cor verde, que foi realizado em 2019, pré-pandemia, e essa segunda etapa, que foi realizada em 2020, em cinza, que foi realizada no auge da pandemia, né? Ou seja, quando a pandemia já estava afetando a economia global, estava revendo muitos dos aspectos associados ao crescimento tecnológico de todos os países. Então, essa tabela mostra qual vai ser a contribuição líquida anual do 5G para o crescimento global, na estimativa, né, de 2020 até 2035. No auge lá da pandemia, então, houve um crescimento na expectativa da contribuição líquida do 5G a curto e médio prazo, né? E a longo prazo, por assim dizer, a partir de 2031 até 2035, os valores ficaram praticamente estáveis no planeta inteiro. Mas a expectativa é de um crescimento nos anos anteriores e nos próximos anos, em 2023, nos próximos anos, em termos do que se espera de contribuição líquida do 5G, um crescimento por vezes significativo aí no planeta inteiro, por conta da reaceleração da economia, da expansão da tecnologia, da consolidação. Então fica bem claro que até 2028, 2029, até o final desta década, a expansão prevista do 5G vai gerar um ganho mais significativo comparado com o que estava previsto antes, para depois ter uma estabilização, uma consolidação da economia em termos dos ganhos do 5G, né? Então, só para termos uma ideia, a expectativa é que no ano de 2035 seja observada aí uma contribuição líquida de cerca de 210 bilhões de dólares no mundo inteiro, apenas no ano de 2035. Então, essa tabela merece ser avaliada com cuidado para termos uma perspectiva dos investimentos que são esperados nos próximos anos. Em termos do impacto nas vendas com a expansão do 5G, algumas áreas vão ter, logicamente, um impacto maior. Então, essa tabela
embora ela esteja em inglês, desse estudo feito para a Qualcomm. Ela é muito interessante, que mostra quais as áreas que terão pequeno impacto até um grande impacto em termos de vendas nos próximos anos, tá? Até 2035. Então, a área de manufatura vai ter uma grande expansão nas vendas por conta das altas taxas de dados, da conexão massiva de dispositivos da internet das coisas. A área de informação e comunicação é diretamente relacionada ao desenvolvimento do 5G, vai ter um grande crescimento, bem como todas as outras áreas avaliadas no estudo. Compras, varejo, né? Ou seja, as compras por nós, consumidores finais, serviço público, né? Que no Brasil tem um impacto significativo, vamos comentar na sequência. Área de construção, finanças, seguros, transporte e armazenamento, serviços, outros tipos de serviços profissionais específicos, toda a questão de saúde, de assistência social, a questão ambiental, de vegetação, de monitoramento ambiental, toda a questão de real estate está relacionada a propriedades, a lucro com venda de propriedades, enfim, mineração, educação, artes, entretenimento, enfim. Então, esse slide também ele pode ser estudado em mais detalhes nesse estudo que foi apresentado, mostrando o crescimento que vai ser observado. Então, apenas na área de informação e comunicação, esperado aí um percentual elevado de um crescimento aí até 11%, somente na área diretamente relacionada a Information and Communication, área de informação e comunicação. Em termos da estimativa, da expectativa para investimentos em infraestrutura e também em pesquisa e desenvolvimento, da sigla Research and Development, em inglês, o R&D, no período desse estudo de 2020 a 2035. Então, novamente, temos a tabela, essa apresentação dessa tabela em verde, a previsão de 2019 pré-Covid, e em cinza, a expectativa pós-Covid. É interessante que, nesse estudo, em termos de investimentos, apenas a China, apenas no caso da China, no caso chinês, espera-se um aumento da expectativa de gastos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento no período comparado com o cenário pré-pandemia. Os outros países, ou eles estão praticamente no mesmo nível, ou apresentam uma pequena redução, como no caso dos Estados Unidos, e uma redução mais significativa no restante do planeta. Então, há várias questões associadas que merecem uma reflexão posterior. O estudo, em detalhes, mostra algumas razões como eles vislumbram o que vai acontecer. De todo modo, é importante destacar que, para o caso chinês, é um ganho significativo ainda, é uma expectativa significativa com relação ao ganho econômico, aos investimentos em infraestrutura, enquanto no resto do mundo espera-se uma pequena redução comparado com a expectativa original pré-pandemia. Essa imagem também tenta correlacionar o crescimento do PIB, o GDP podemos entender como o PIB, né, de cada país, em termos dos investimentos diretos que são aplicados. Então, para o caso da China, como vai investir maciçamente, há uma expectativa de crescimento massivo nos investimentos na área de 5G. Espera-se um ganho muito maior em termos do crescimento do PIB do país, comparado com os outros países e com o resto do planeta. Bom, dando uma olhada um pouco de algumas estatísticas, alguns aspectos do 5G, do impacto econômico do 5G nos Estados Unidos, ou seja, China e Estados Unidos são as grandes potências econômicas atualmente, né? Então, os Estados Unidos têm impactos já bem planejados, bem projetados, um estudo muito interessante realizado pela Accenture, e também está disponibilizado um estudo recente do final de 2021, está mencionado no final desses slides, fica uma referência muito importante, né? Então, esse estudo mediu o impacto econômico previsto para o 5G numa janela de tempo menor, não até 2035, mas aí até 2025, ou seja, estamos exatamente no meio desse período previsto, avaliado pela
por essa empresa, uma famosa empresa de consultoria, né? Então, espera-se um aumento de 2,7 trilhões de dólares em vendas na janela de 4 anos, ou seja, o auge aí do 5G nos Estados Unidos. Um aumento do PIB em 1,5 trilhões de dólares, gerando até 16 milhões de novos empregos diretos e indiretos por conta da expansão da quinta geração. Então, essa tecnologia de 5G deve levar à criação de várias novas empresas, produtos e desenvolvimentos de outros modelos de negócios atrelados a uma melhoria, um aumento na produtividade das empresas, das pessoas, bem como a redução dos gastos, dos custos associados à produção, ao desenvolvimento de tecnologia, de novos serviços, enfim. Tudo isso atrelado a uma melhor qualidade dos serviços e, consequentemente, aumento do valor agregado e dos custos dos serviços. Esse cenário, essa descrição, não é exclusiva do modelo americano, ou seja, espera-se todos esses aspectos, todos esses impactos em todos os países que investirem no 5G, ou seja, desenvolvimento de novos empregos, novos produtos, modelos de negócios, melhoria da produtividade, redução dos custos, melhor qualidade dos serviços e aumento do valor agregado. Olhando especificamente para a previsão do PIB americano nos próximos, nessa janela de 2021 a 2025, espera-se um crescimento de até 1,5 trilhão de dólares, ou trilhões de dólares, no PIB americano, né? Somente 251 bilhões diretamente relacionados à área de informação e comunicação, né? E as outras áreas que vão tendo seu crescimento em virtude da adequação dos seus serviços ao 5G, dos benefícios que o 5G vai trazer, né? Então, são basicamente os mesmos itens avaliados naquele estudo global, o impacto econômico nessas áreas mais detalhadamente na visão do mercado do modelo americano. Em termos de vendas, espera-se um crescimento de 2,7 trilhões de dólares no crescimento de vendas associadas à expansão do 5G. Então, espera-se um crescimento de 3,5% apenas na área das TICs, de tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, um crescimento aí de mais de 400 bilhões de dólares apenas em vendas diretamente relacionadas à área de informação e comunicação, 350 bilhões de dólares crescimento de manufatura e as outras áreas também que vão tendo seu crescimento significativo com relação à expansão das vendas, de acordo com a Accenture. Isso para os Estados Unidos. Em termos do impacto do 5G no mercado de trabalho americano, né? Então espera-se também uma contribuição significativa da adoção da tecnologia 5G, da consolidação da tecnologia. Então, a se destacar na área de negócios e de serviços profissionais, um retorno por conta desses novos empregos, né, de 128 bilhões de dólares, com impacto direto de quase 2 milhões de novos empregos, somente na área de negócios, 1,24 milhões de empregos, né? 1 milhão e 240 mil novos empregos diretamente relacionados à área de informação e comunicação, com um impacto aí de quase 100 bilhões de dólares na economia americana, enfim, bem como um descritivo das outras tecnologias, das outras áreas do mercado de trabalho que tem esse destaque, essa relevância nesse estudo. Essa imagem é muito interessante, que ela apresenta um impacto estimado total, não apenas da área de tecnologia de informação e comunicação, ou seja, de todo o ganho esperado nos Estados Unidos por estado. Então, quem conhece um pouco do contexto americano sabe que há estados que concentram mais a questão tecnológica, como a Califórnia. Então, apenas na Califórnia, espera-se até 2025 um aumento do PIB do estado de mais de 253 bilhões de dólares, apenas no estado da Califórnia, e uma estimativa de mais de quase 2 milhões e 400 mil novos empregos
apenas associados direta e indiretamente ao 5G, apenas na Califórnia. E é um descritivo de por estado, ou seja, menção honrosa ao Texas, aos outros países da costa oeste, enfim, que concentram muito a parte de tecnologia. Então, mesmo estados que economicamente não têm grande impacto tecnológico na sua raiz, na sua matriz econômica, né? Então, espera-se ainda crescimentos significativos nos próximos anos. 40, 50 mil novos empregos, com impacto direto de 4 bilhões de dólares, enfim, estados com relevância maior nessa questão tecnológica vão ter um benefício muito maior esperado. Considerando apenas o setor de ICT, da sigla em inglês para Information Communications Technology, a área de TIC, como chamamos no Brasil, né? Apenas nos Estados Unidos, espera-se um crescimento de mais de 400 bilhões de dólares no setor até 2025, com a expectativa de criação de 1 milhão e 200 mil empregos diretos, 1 milhão de empregos diretos e 1 milhão e 200 mil empregos induzidos. Sempre destacando, né? Ou seja, a questão de empregos diretos, aqueles empregos gerados ou transformados, adaptados pela indústria de tecnologia da informação e comunicação, como a parte de vendas de produtos, serviços, conectividade, desenvolvimento de software, aplicações na nuvem de cloud, enfim. Empregos indiretos, como empregos adicionais de indústrias adjacentes, indústrias acessórias, né? Ou seja, indústrias associadas à linha de produção, à cadeia de produção, manufatura de dispositivos, enfim, serviços profissionais específicos e toda a questão de empregos induzidos, né? Ou seja, os empregos induzidos que são previstos, né? Toda aquela cadeia produtiva, todos aqueles empregos que serão gerados para dar suporte a bens e serviços devido ao crescimento da receita, novos empregos que vão surgindo na área de ICT lá nos Estados Unidos. Então, esse estudo é bem detalhado, muito, muito interessante, abre margem para várias discussões nesse âmbito econômico. E como está o nosso cenário aqui na América Latina e particularmente no Brasil? O cenário da América Latina é muito desafiador. Um estudo também recente de 2021, realizado para a Nokia, pela consultoria Omdia, mostra que em 2019, menos da metade da população de toda a América Latina possuía acesso à telefonia celular de banda larga. Então, a estimativa de 625 milhões de habitantes na América Latina, menos da metade, ou seja, 46%, ou cerca de 285 milhões, tinham acesso à tecnologia de banda larga de telefonia celular, ou seja, o LTE, a quarta geração, né? Mas o que chama mais atenção é 240 milhões de pessoas estimadas que não têm assinatura, não têm acesso à internet, embora residam em localidades que tenham a cobertura, que tenham a infraestrutura, e o mais marcante ainda, 100 milhões de habitantes na nossa América Latina sem cobertura de telefonia celular de banda larga, né? Então é um cenário muito desafiador para a expansão da tecnologia na região, né? Então, na última década, de 2010 a 2020, a média anual de investimento das operadoras de telefonia móvel fixa na América Latina foi de cerca de 30 bilhões de dólares anualmente. As estimativas desse estudo projetam para 2024 que o 4G ou LTE ainda vai ser a tecnologia predominante na região. Nessa corzinha roxa aqui, né? Então, cerca de 440 milhões de usuários, ou seja, 60% do total dos usuários esperados para a telefonia celular na América Latina ainda estarão no contexto do 4G. Então, ainda há muito a crescer no 5G, né? Então, o 5G na expectativa da América Latina vai ser pouco mais de 100 a 120, 150 milhões no máximo de usuários da tecnologia 5G na nossa região. Aí, mais nessa janela de tempo de até 2024, ou seja, até o próximo ano. Então, é um desafio grande esse crescimento que é esperado na expansão do serviço de 5G na América Latina. Em termos de crescimento econômico, de impacto econômico, na janela de 2020 a 2035, e aí coincide um pouco com aquele estudo global apresentado há pouco,
As projeções demonstram que o impacto econômico do 5G na América Latina vai ser superior a 3 trilhões de dólares nessa janela. Então, essa estimativa muito, podemos dizer, muito otimista, né? Mas é uma estimativa do impacto direto de CT, manufatura, serviços, aplicações de governo, ou seja, governamentais, varejo, agricultura e outros setores. Especificamente para o caso brasileiro, espera-se um crescimento de 1,2 trilhões de dólares numa janela de 15 anos aí, devido ao impacto do 5G. Somente as TIC, né, as aplicações, os empregos, todos os ganhos associados à tecnologia de informação e comunicação, estima-se aí nesses 15 anos até 2035, em torno de 241 bilhões de dólares. Um gasto muito significativo na área governamental. O Brasil tem muitas expectativas, uma tendência, busca muito oferecer serviços ao cidadão por meio do acesso da expansão da tecnologia, a questão de manufatura, a área de serviços que é muito forte na nossa economia, a agricultura também tem um impacto significativo, varejo e como outros setores. Então, há vastas possibilidades de estudo, de análise da conjuntura, das áreas de crescimento também no país, no Brasil. E quais seriam benefícios econômicos específicos que o 5G pode trazer para alguns nichos, para algumas áreas específicas da indústria? Nesses estudos que foram citados, que estão destacados ao final do slide, né, todos à disposição para consulta pública, né, diferentes setores, coisa de 15 a 20, 16, 20 setores econômicos distintos são avaliados, são pincelados, analisados detalhadamente e para ter a sua noção do seu impacto, né? Ou seja, como o 5G vai levar uma transformação digital da produtividade, do aumento do PIB de todos esses países por conta dos avanços que a tecnologia vai proporcionar, ou seja, qual vai ser o retorno financeiro em termos de desempenho, confiabilidade, flexibilidade operacional, além da integração com os serviços já oferecidos pelas empresas, e bem como uma ampliação da cobertura dos serviços e dos usuários. Então, esses estudos, em maior e menor profundidade, eles focam questão de manufatura, da área financeira e de negócios de serviços, toda a parte de fornecimento de eletricidade, água, gás, aplicações de agricultura, ambientais, construção, mineração, serviços, oferta de serviços, questão de transporte veicular, vendas, serviços governamentais. Então, esses estudos fazem uma grande avaliação de todas essas áreas. É sempre importante destacar que cada indústria vai sofrer uma transformação específica, de acordo com suas características, suas necessidades, de maneira como ela está construída, como a tecnologia vai agregar ganhos ao seu serviço, né, à sua área de atuação. Mas é importante frisar que o 5G não apenas vai melhorar o desempenho da indústria, se comparado com o que o 4G tem proporcionado, mas na expansão das suas capacidades, das suas potencialidades, o que é possível ser desenvolvido a mais, o que é que pode ser aplicado a mais. Então, o 5G vai impactar no setor industrial de diferentes maneiras. Algumas das possibilidades que merecem destaque: a criação de novos produtos e serviços, redução de custos, ganhos na produtividade, diminuição no tempo de desenvolvimento das tecnologias, aumento da eficiência, uma maior sustentabilidade, a economia de energia, enfim, vários tópicos, várias potencialidades que cada setor vai se beneficiar em maior ou em menor grau. Então, para finalizar essa aula, vamos destacar alguns dos setores econômicos que serão fortemente beneficiados pela inovação e pelos benefícios gerados pelo 5G. Passando um olhar mais detalhado nas áreas de manufatura, varejo,
toda a parte de cuidados médicos e hospitalares, do termo em inglês healthcare, que está tão popular, toda a parte de automóveis e transportes e de infraestrutura. Alguns desses tópicos serão detalhados em muito mais profundidade nas próximas aulas, nas aplicações específicas. Por isso, o objetivo aqui é apenas jogar um pouco de luz no impacto econômico dessas áreas da economia por conta do 5G. Quando falamos da manufatura de fábricas, enfim, estima-se um ganho de produtividade de 20 a 30% nessa área fabril, na área de manufatura, né? Seja construção de alta tecnologia ou de mais baixa tecnologia, espera-se um ganho de produtividade geral de até 30% em todo o setor de manufatura, com uma redução no tempo de montagem, de fabricação, desenvolvimento, enfim, de até metade, de até 50%. Com o aumento da vida útil dos equipamentos, esperados aí em pelo menos 20%, um crescimento significativo na melhoria, na qualidade direta dos equipamentos, dos produtos desenvolvidos, ou seja, por meio de uma ampliação na detecção de falhas e defeitos de até 90%. Apenas nos Estados Unidos, a estimativa é de que nos próximos anos, ou seja, nos próximos 2 anos até o final de 2025, obtenha-se um ganho adicional na receita de 350 bilhões de dólares apenas no setor de manufatura de fábricas, um aumento de até 160 bilhões de dólares no PIB do país, diretamente associado à questão de manufatura, e uma criação, adaptação, transformação de mais de 1.200.000 novos empregos no país. Então, essa área de manufatura tem uma relevância muito grande na economia, tanto americana quanto global. Né? O 5G vai facilitar uma melhor comunicação e integração, tanto entre as pessoas quanto entre os equipamentos e máquinas. Né? Já vem sendo observado um aumento da eficiência, da produtividade, da confiabilidade em diferentes áreas, né? Toda a questão da automação do chão de fábrica, como se fala popularmente, o controle de processos robóticos, o gerenciamento inteligente de bens, toda a logística associada às grandes empresas, às grandes fábricas, uma maior integração, os trabalhadores integrados, conectados de maneira mais efetiva, um aumento na qualidade em todas as etapas, né, da gestão, do monitoramento, do acompanhamento de todos os setores associados ao 5G. Quando falamos do varejo, a área do varejo, principalmente o comércio, como se diz popularmente, né, ele tem um impacto muito grande em alguns países, primordialmente no Brasil. Né? Então, no mundo inteiro, na verdade, né? Mas o Brasil tem um impacto significativo na nossa economia, né? Na nossa cadeia econômica. Então, espera-se uma melhoria da experiência diretamente observada, vivenciada pelos consumidores nas lojas, no varejo. Por exemplo, consultas a produtos e serviços digitalmente nas lojas, redução e otimização das filas de pagamentos. Então, nos estudos que as grandes cadeias varejistas fazem, isso é um dos pontos que eles pretendem atacar mais fortemente, ou seja, para tentar melhorar, como eles comentam, a experiência do consumidor dentro de suas lojas. Então, por exemplo, reduzindo ou até eliminando a necessidade de caixas, daqueles caixas. Muitas lojas atualmente já têm caixas, sejam supermercados, sejam lojas de varejo mesmo, que já tem diminuído a presença física de pessoas lá fazendo gerenciando o pagamento, e tudo isso sendo já automatizado, ou seja, o próprio cliente já vai diretamente escaneando seus produtos, e com o avanço da tecnologia, à medida que você for colocando aquele produto no seu carrinho, passou lá pelo scanner, ele já pega automaticamente tudo que foi comprado, debita no seu cartão sem a necessidade de passar no scanner e colocar novamente no carrinho. Toda a parte de IA associada à definição de padrão de comportamento dos clientes, seja pelo histórico do cliente entrando naquela loja específica, seja no acesso na internet, que isso já está tão comum, né? Mas principalmente no varejo,
até técnicas de comportamento que podem ser detectadas por meio de machine learning, de inteligência artificial, vão tentando associar, integrar padrões de consumo àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, enfim, tudo isso tem uma perspectiva. Claro, a questão de monitoramento nas lojas de vigilância, que com a expansão do 5G, isso aí permite uma comunicação mais efetiva, uma integração mais efetiva de segurança, de câmeras, né, de monitoramento no ambiente das lojas. Somente nos Estados Unidos, estima-se um ganho aí de quase 270 bilhões de dólares na área de varejo, um aumento de mais de 54 bilhões de dólares no PIB americano, com a geração aí, a adaptação de mais de 800 mil empregos no setor, apenas no mercado norte-americano. Em termos de healthcare, cuidados médicos, cuidados de saúde, né? Espera-se uma aplicação, observa-se já uma ampliação dos cuidados móveis ou residenciais, o home care, bem como uma maior tecnologia sendo agregada, sendo inserida nos ambientes hospitalares, né? Então, os sistemas de cuidados médicos estão mais flexíveis, com a maior capacidade de atendimento, por conta da agregação da tecnologia, novos sensores, monitoramento, gerenciamento de toda a cadeia produtiva, de toda a logística associada aos serviços de cuidados médicos e residenciais, que vão levar a um ganho de tempo, ou seja, uma recuperação mais rápida e atendimentos mais efetivos para os pacientes e, consequentemente, mais economia com gastos médicos, né? Então, a área de healthcare, é importante destacar que ela teve teve um grande avanço na época da pandemia, né, no isolamento social que observamos aí por mais de um ano, né? Nesse período aí de 2020, final de 2021 e início de 2022, em que cresceu muito a oferta de consultas online e acompanhamentos à distância. Então, com 5G, por exemplo, a questão já está consolidado um atendimento, uma triagem por câmera, por um serviço de vídeo, né? Isso já está bem consolidado, mas com 5G já pode-se expandir serviços como atendimentos de mais alta complexidade, com câmeras de alta resolução, taxas de transmissão elevadas. Já é possível, por exemplo, uma consulta dermatológica com maior detalhe, de uma maior profundidade na análise do diagnóstico, ou seja, de um exame de pele ou uma mancha na pele, uma coisa mais específica, sem a necessidade de se ir ao consultório tratar diretamente. As aplicações que já estão sendo consolidadas de cirurgias robóticas, com um tempo de latência mínimo. Já é possível que um especialista em uma outra cidade, em um outro país até, consiga fazer uma cirurgia, controlar um braço robótico que faça uma cirurgia de alta complexidade, sem a necessidade do deslocamento desse profissional para uma outra localidade, para um outro país, reduzindo significativamente os custos, tudo isso por conta da consolidação da infraestrutura do 5G, dos benefícios trazidos para o ambiente hospitalar e de cuidados médicos, né? Então, apenas nos Estados Unidos, estima-se aí quase 200 bilhões de dólares de aumento de receita nos próximos anos, um aumento de mais de 120 bilhões de dólares no PIB do país e uma criação e a adaptação de mais de 1 milhão e 700 mil empregos diretamente relacionados à área de saúde e de cuidados médicos. Tá? Então, o atendimento remoto e atendimento à distância pode reduzir até 30% os custos médicos e hospitalares, aplicações de monitoramento, acompanhamento remoto de pacientes, de pessoas idosas, de pessoas que precisam de um acompanhamento com maior atenção no ambiente residencial. Toda essa questão de atendimentos e consultas online, hospitais conectados, ou seja, os hospitais cada vez mais integrados, o prontuário online, tudo à disposição. Um paciente foi internado no hospital, depois vai ser transferido para outro, todo o sistema de prontuário, todas as informações médicas, medicação aplicada, todo o histórico do paciente está acessível na palma da mão para os médicos, para os enfermeiros que vão fazer aquele acompanhamento. Tudo isso vai gerar também, além do ganho econômico, claro, vai gerar um benefício em termos da
possibilidade de recuperação mais rápida do paciente e, consequentemente, uma maior desocupação dos leitos que vão ser ofertados para outras pessoas, ou seja, isso vai aumentar a produtividade também dos hospitais e das clínicas. Na área de automóveis e de transportes, né, toda a parte de a questão dos novos veículos. Então, isso vai ser um tema específico que vai ser tratado nas próximas semanas, nas próximas aulas, e que vão ser destacadas as questões de novas tecnologias veiculares. Então, a gravidade dos acidentes veiculares automobilísticos pode ser reduzida em até 80%. Espera-se uma economia de mais de 3,6 bilhões de dólares nos gastos por conta de acidentes de tratamento das pessoas, uma redução dos engarrafamentos de até 25%, ou seja, são ganhos diretos por conta da expansão da tecnologia veicular, da expansão dos veículos autônomos automatizados. Então, apenas nos Estados Unidos, espera-se até 2025, em até 2 anos, ganhos adicionais de mais de 217 bilhões de dólares diretamente relacionados à área veicular automotiva, um aumento de até 113 bilhões de dólares no PIB do país, uma criação e adaptação, transformação de mais de 1.600.000 novos empregos. Então, destacando essa área veicular, vai ser tema de aulas específicas, características técnicas, e esses aspectos econômicos voltarão a ser abordados mais detalhados quando focarmos diretamente em algumas aplicações industriais específicas, como vai ser o caso de veículos autônomos, comunicações veiculares, comunicações entre veículos e com a infraestrutura, com as pessoas, vehicle to everything, vehicle to vehicle, vehicle to person, ou seja, vehicle to infrastructure, todas essas siglas vão fazer muito mais sentido e vai ficar bem mais clara toda a integração comercial, todos os ganhos que a tecnologia da quinta geração vai trazer para a expansão das redes veiculares. Então, o 5G vai fazer com que os veículos se tornem mais inteligentes, seguros, consumam menos, sejam mais eficientes, né? Então, outras aplicações diretas, por exemplo, serviços de gerenciamento de frotas, de telemática, de telemetria de acompanhamento, ou seja, monitoramento automático de parâmetros específicos para o bom funcionamento do veículo, surgimento de novos sistemas inteligentes de transporte, tudo associado a veículos conectados, integrados à rede de telefonia de quinta geração, veículos automatizados caminhando para veículos puramente autônomos nos próximos anos, talvez já na próxima década, né? Já temos diferentes experimentos, diferentes protótipos, carros já não mais em estágio de protótipo, mas rodando ainda de maneira experimental, de maneira puramente autônoma em alguns locais do planeta. Veículos compartilhados, a questão de compartilhamento de veículos elétricos, tudo isso vai ter um ganho significativo por conta da expansão da quinta geração da telefonia celular. Bom, isso vamos destacar mais à frente em aulas específicas. E, por fim, destacando a questão da área de infraestrutura, né? O 5G vai trazer uma maior confiabilidade e segurança, focando primordialmente na área da engenharia elétrica, da energia elétrica, transmissão de energia elétrica, ou seja, a integração das redes inteligentes, o termo que ficou amplamente popularizado recentemente, que é a questão das smart grids, né? Então, por exemplo, monitoramento à distância de torres de transmissão, subestações, para garantir o funcionamento de energia elétrica continuamente, sem problemas na rede, previsão de falhas, de faltas, de quedas de energia por conta de uma tempestade, de um evento meteorológico, a questão de um aumento da demanda, ou seja, o gerenciamento do consumo local de cada usuário, tudo isso vai ser otimizado por meio da quinta geração. Então, operação remota de grandes subestações hidrelétricas, das torres, tudo isso totalmente integrado, nenhuma comunicação muito mais efetiva. Então, nos Estados Unidos, até 2025, a expectativa é que praticamente 37 bilhões de dólares sejam gerados como receita extra para o setor da infraestrutura, setor elétrico, e um aumento de até 22,3 bilhões de dólares no PIB americano, por conta da geração ou da adaptação de 48 mil novos empregos no setor.
Tá? Então, toda a área de geração, seja a área de geração de combustível, a área de geração fóssil, a área de a área de geração de energia renovável, de gás natural, enfim, o armazenamento tradicional de energia, toda a parte de geração, transmissão, distribuição até chegar no consumidor final, né? Então, não destacamos mais apenas os consumidores residenciais, em casas, em prédios, também as indústrias, mas também o setor veicular, por conta da expansão claro, por conta do consumo tanto de consumo de combustível fóssil, quanto pelo consumo advindo dos veículos elétricos, tudo isso vai ter um impacto. Então, o monitoramento, o controle dos dados, o consumo individual e geral vai ser muito beneficiado pela expansão do 5G. Isso também vai ser discutido ainda durante esse curso. Então, fazendo um fechamento do que foi abordado, eu gostaria de destacar que o foco desse tópico, né, foi a questão econômica, mais o impacto econômico, os aspectos econômicos que o 5G já tem proporcionado e que ainda deve proporcionar nos próximos anos. Seja na janela aí de mais 1 a 2 anos, como os estudos de curto prazo para a economia americana, sejam os estudos de médio prazo até 2035 no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, no país inteiro, no mundo inteiro, na China, em toda a União Europeia, enfim. Então, há uma vasta possibilidade de aplicações de novos serviços, de ganhos econômicos diretos e indiretos induzidos. Tentamos abordar isso sem um destaque muito efetivo na parte tecnológica que vem sendo abordada ao longo de todo esse curso. De todo modo, a nossa proposta com essa aula é de tentar fomentar, incentivar o pensamento, a análise mais aprofundada dessa questão econômica vinculada aos benefícios da quinta geração. Então, todas as bibliografias, as referências utilizadas nessa aula estão citadas, mencionadas, ficam à disposição para vocês para consultarem, para poderem se aprofundar no tema, e ficamos sempre à disposição para dúvidas, exercícios, para discussões extras, tanto relacionadas a esse tema, quanto para na continuação do curso. Muito obrigado.